Olá, olá, boa noite, pessoal. Oi. Vocês me ouvem bem? Oi. Ó, a Bela aí, ó, a Bela. Bela tá aqui, acordada já, ainda. Aí, tá frio aí, Bela? Começando. Tá frio. Começando a esfriar. Aqui no Rio deu 25 graus, já é inverno. Deixa eu ver aqui só a Fala, oi, Ariana. Fernanda aqui. Deixa eu só botar aqui que a gente vai. Só um minutinho. Aqui no Rio deu 25 graus, já é inverno. Peraí. É que eu já tô, a gente também está conectado aqui no YouTube também, mas o pessoal que está vendo a gente no YouTube vem para o Instagram, que a gente vai fazer a live aqui pelo Instagram, tá bom? Oi. Oi, boa noite, pessoal. A Fernanda acabou de mandar mensagem aqui que já tá entrando também. A Fernanda é a mãe da Nanda e vai ser nossa host hoje aqui no bate-papo com a Milena e com a Bela. Boa noite, pessoal. Deixa eu só me apresentar, fazer as apresentações aqui. Meu nome é Luiz. Para quem não me conhece, eu sou mais conhecido como o pai da Lulu e do Lorenzo, cofundador do Instituto Curihet. Faço essas lives semanais com o intuito aqui de a gente levar cada vez mais conscientização sobre síndrome de Rett, sobre doenças raras, sobre inclusão. E a Bela está um olhão lindo aqui, está piscando para mim, ela, hein? Assim eu não consigo me concentrar, hein, Bela? E a gente faz esse bate-papo toda semana, com cada vez mais com pessoas diferentes, trocando experiências diferentes para a gente ter cada vez mais histórias aqui, compartilhar histórias com vocês. Milena, muito obrigado por aceitar esse convite. Bela, muito obrigado por estar participando com a gente também, contar um pouco da sua história, compartilhar um pouco da sua história com a gente. A gente vê muito vocês pelas redes sociais, postando. Tive a honra e o prazer de conhecer vocês aqui, você, né, pessoalmente. Espero um dia poder conhecer a Bela também. E a gente quer ouvir um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho mais dessa família linda aí, para compartilhar um pouquinho da experiência. Você está um pouquinho longe, né? Você está em Curitiba, não é isso? Estou em Porto Alegre. Porto Alegre. Desculpa, está em Porto Alegre. E vai poder falar um pouquinho. Antes de qualquer coisa, eu queria conhecer um pouquinho da mãe, depois eu quero conhecer um pouquinho da história da família. Tá. Quem é a Milena? Antes de tudo, se você pudesse apresentar aqui para o pessoal. Tá, vamos lá. Bom, antes de tudo, antes de virar mãe, né, a Milena, em essência ali, eu era atleta de judô, né, então eu sempre fiz judô desde os 7 anos de idade, sempre fui judoca. E era atleta, sempre fui muito sonhadora, né? Isso eu não perdi. Mas eu fiquei pensando muito nessa pergunta hoje, quem eu era antes da Bela, né? E eu lembrei, eu falei, olha que chegou. Oi, Bom, tudo, boa noite. Deixa eu aumentar aqui. Oi. e eu lembrei que eu era uma pessoa extremamente inflexível, né? Muito pontual e muitas vezes julgava, né? A gente às vezes pensa assim, porque ela sorria mais, ela se divertia, e eu fui lembrar quem eu era antes da, né? E eu, essa pessoa inflexível, extremamente pontual e não era empática. Eu era uma pessoa assim, tinha muitas qualidades também, sempre fui uma pessoa sorridente, sempre fui piadista, sempre fui alegre, mas quando eu vi essa pergunta, eu falei, eu era assim. Eu era inflexível, extremamente pontual e nada empática, né? E ao ponto de julgar os outros.
essa pessoa. Eu admito, assim, com letras. Engraçado, você falou algo bem interessante, pontualidade. Não sei, a Nanda, a Fernanda também está aqui com a gente agora. A questão de pontualidade, a gente trabalha no relógio diferente, o relógio que elas permitem, né? Antes de a gente começar com a live, a Raquel estava chegando do trabalho, eu estava com as crianças lá embaixo, e eu não posso deixar. E a Luísa não estava deixando eu fazer nada. Eu falei, eu vou acabar me atrasando para a live. Porque a gente trabalha no relógio delas, a gente não trabalha no nosso. Então, a questão de pontualidade é a primeira coisa que a gente tem que começar a tirar do nosso dicionário, porque é difícil, né, a pontualidade. E a gente, no início, se cobra muito. Poxa, eu preciso ser pontual, preciso ter um compromisso. Não que a gente não tenha compromisso, não seja pontual, mas a gente tem que ser flexível com isso, não ficar sofrendo com essa questão, né? É que nos ensinam muito a questão da rotina, né, Luiz? Tem que ter uma rotina. E a verdade que eu vejo hoje com a Bela e toda a função que nós temos, a gente procura manter uma rotina, um hábito. Mas a flexibilidade faz parte, né? E quando você fala assim, quando você aceita essa flexibilidade, tipo, hoje não vai dar. Não vai dar. Tudo bem, né? Né? Eu era atleta, então assim, eu não tinha escolha. Eu treinava, eu tinha o horário do treino, eu não faltava, tinha que comer direito, eu tinha as competições que eu tenho que estar no horário, eu tinha horário para tudo, absolutamente tudo. E eu sofri muito durante um tempo, porque a Bela dormia até mais tarde, eu tinha pena de acordar, e eu ficava nessa briga do tem que chegar no horário, tem que ser pontual, mas eu não consigo por ser mais. Né? Mas ao mesmo tempo eu preciso respeitar ela, o tempo dela. E eu briguei muito com isso, com essa minha pontualidade de treino. E eu lembrei com os treinos de judô e com a minha nova vida. Que hoje em dia eu cheguei atrasada. No dia que eu chego no horário, eu comemoro. É assim. Eu estou comemorando, porque o resto tá tudo certo. Você falou que você era atleta, eu conheço muito, você se apresenta hoje como treinadora, mas você como atleta, como é que foi sua carreira de atleta? Eu cheguei a fazer parte do brasileiro de judô, né? Eu fiz algumas viagens internacionais, tenho alguns títulos internacionais, fui campeã pan-americana júnior, cheguei a medalhar no Grand Prix na China, Grand Slam no Rio. Eu tive uma carreira bem consistente, assim. Eu sou bem orgulhosa da carreira que eu tive, da construção que eu tive dentro do judô, das experiências, né? E engravidei no meio da carreira, voltei, cheguei a fazer a seletiva olímpica pós-gravidez, pós-Bela, né? Acho que eu ganhei, eu não lembro direito, não, acho que essa eu não ganhei, mas ganhei o Troféu Brasil, depois a Bela. Então, eu sou bem contente com a minha carreira de judoística. Fiz o meu melhor. O tempo que eu tive. Você hoje é técnica de judô também, né? Sim, do treino. Treino de... Você treina. Você estava aqui no Rio acompanhando a equipe de judô infantil. Como é que é essa faixa etária da equipe? A gente tem as competições desde 5 anos de idade, né, dos pequenininhos. Depois começa a competição já nacional, que é o sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e sênior. Né? Daí tem todas as competições. No Rio de Janeiro, eu estava como técnica do Rio Grande do Sul, pela equipe sub-18 feminino e masculino, daqui do Rio Grande do Sul. Então a gente foi para uma competição, Campeonato Brasileiro de Judô. E lá eles tiram os melhores do Brasil. Entendi. Quer fazer já alguma pergunta? Sim, sim. Helena, e sobre a Bela? Quais foram os primeiros sinais que te chamaram a atenção no desenvolvimento dela? Tem 2 cenas muito importantes, muito marcantes para mim. Tá? A primeira foi, eu não posso falar que foi um sinal hoje que eu entendo, mas na época eu dei risada. A Bela tinha 4 meses, eu levei ela na natação
E ela não chorava, ela quase não chorava. E uma criança chorou, e ela começou a chorar também. E eu dei risada, ai filha, não precisa chorar porque o outro tá chorando. E daí toda vez que alguma criança chorava, a Bela chorava. Isso me marcou, eu lembro exatamente do piquenique que ela estava, onde eu estava, tudo. E o segundo sinal, que foi onde eu me preocupei, eu estava no mercado fazendo compra, e ela escondia, né? Botava o lencinho aqui, cadê o nenê? Achou? Ela fazia isso. E eu comecei a brincar, ela fez uma, depois ela não fez mais. E ela não fez nunca mais. Que estranho. Bela, fala au au. Ela, au au, fala au au. Isso tudo no mercado. Então foram duas cenas muito marcantes para mim, principalmente a do mercado. Foi a última vez que eu vi ela brincar, de esconder e falar au au. E eu insisti para ela falar, ela não falou. E ali eu dei um cliquezinho. Mas eu falei, tá tudo bem. Passou, despercebido. Foi pra escola e eu e o Wagner, que é o pai dela, a gente comentou com a prof. Ela tá meio atrasadinha, prof. Né? Eu acho que ela na escola aí vai socializar melhor, vai dar uma desenvolvida. E dá uma olhada, a gente já chegou avisando a prof, eu tinha 2 anos, 1 ano e pouco. E a prof um dia falou que brincando, jogou uma almofada, todo mundo se assustou e a Bela ficou ali, parada. Aí falaram assim, me chamaram para conversar. Milena, talvez a Bela seja importante no otorrino, tudo. Eu falei, não. Essa criança não tem problema de audição. Porque se eu abro um pacote de biscoito na cozinha, se a criança tá lá na sala, ela vem correndo. A audição é muito seletiva, extremamente seletiva. Eu falei, não, ela deve ser outra coisa. E daí a gente foi atraso, né? Foi vendo ali, com 2 anos a gente levou no neuro. O neuro diagnosticou com autismo no primeiro momento. E essa parte do diagnóstico, como foi? Como foi receber, como foi entender o que estava acontecendo? Eu recebi em casa, eu abri. Ai, gente, eu fiz uma coisa errada. Foi coisa então não tinha intenção. Eu entrei no site, todo em inglês, todo. Eu dou risada porque foi engraçado. A médica dela ficou muito brava comigo. 2 trabalhos, ficar brava e ficar, né? Eu entrei no site, fui clicando, abrindo, pum, abri o exame. Eu abri o exame e eu tava lá no tatame. Imagina, eu dando treino, abrindo exame sem saber direito. Aí, quer saber, depois eu fiz isso aqui. Pum, deixei do lado. E esse dia eu dei carona para um atleta e a gente conversando. E ele perguntou qual era o dia mais feliz da minha vida. E eu falei para ele, falei, cara, o dia mais feliz da minha vida foi no dia que foi no primeiro eco da Bela. A médica colocou o ultrassom na barriga e eu ouvi o coração dela a 172 ppm. E ela tinha o tamanho de um feijão. Gente, até tem aqui um tamanho. Só que era uma pedrinha, assim, um feijão. Incrível, né? Feijão, bate um coração dentro de um feijão. Mas que Deus tem que existir. Eu falei, foi esse dia. Ele, tá bom. Vim pra casa, abri o exame. O Wagner, o pai da Bela, estava em São Paulo. Eu não estava aqui. Abri o exame, estava lá, traduzir, né? Depois, gente, será que eu traduzi esse negócio direito? Traduzi. Liguei para esse meu atleta e falei assim, por que comigo? Por quê? Por quê? Falei, gente, eu sou contra aborto, eu não como nem pílula do dia seguinte. Falei, por que comigo? Foi assim. E ele, porque você é a pessoa que vê um coração dentro de um feijão. Quando ele falou aquilo, deu um clique em mim. E eu, É verdade. E eu não vou perder isso em mim. Eu vou continuar sendo essa pessoa que vou ver um coração dentro de um feijão. E passou. Daí eu fui dormir, né? E depois eu segui. Foi exatamente isso. Esse é o meu dia do
em relação à família, os amigos, como isso aconteceu? Como foi para eles também? Quem estava à volta, né, do pai e da mãe da Bela? Eu saí de casa com 16 anos, né? Então eu sou meio cigana, assim, eu passei por alguns estados. Aqui em Porto Alegre, eu moro sozinha, né? Só eu e a Bela. Tem o pai dela e a família dele também é pequena, é ele e a mãe só. Então aqui só sou eu e ele e a mãe. Então, eu não lembro como eu falei para a mãe. Eu acho que eu liguei pro meu irmão. Tô muito apegada ao meu irmão. Eu liguei pro Lucas e falei chorando, assim, curta e grossa. Ela tem, né? Liguei, falei pra mãe também, bem curta e grossa. Falei pro meu pai. Só mandei uma frase assim, ó, Bela tem isso. Eu liguei, avisei. O Wagner também recebeu o diagnóstico em São Paulo. Ele teve lá as dores dele, eu tive as minhas. Então foi muito. E depois foi até engraçado, porque eu dava notícia para pessoas e as pessoas começavam a chorar. Né? As terapeutas começaram a chorar na clínica. A minha amiga veio aqui em casa, sentou no sofá e começou a chorar também. E eu falei, gente, mas se todo mundo que vier aqui começar a chorar, como é que a gente vai fazer? Porque não tem como. A gente não pode ficar chorando o resto da vida. Porque foi assim, cada pessoa que eu falava chorava. E eu já tinha chorado, né? Não é que eu não choro, eu chorei. Mas eu acho que eu choro parcelado, sabe? De vez em quando dá um start, eu dou uma chorada. E eu lembro até hoje, eu falei, mas pessoal, você tem que atender a Bela, vocês não podem ficar chorando. Mas você não passou por um processo de luto do diagnóstico, você seguiu rápido depois do diagnóstico? Como é que foi esse processo? Foi muito rápido. Eu vou falar o que aconteceu comigo, tá, Luiz? Eu não sei se isso foi bom para mim ou se não foi bom ter esse processo de luto. Porque eu entendi que, gente, minha filha não morreu, não tem por que eu ter luto. Ela tá viva. Sim. Né? Eu entendo os outros processos, mas ela tá viva. Eu vou ter luto por alguém que morreu. A Bela está viva. Ela tá viva. Bate o coração, tá aqui. Não. E na hora eu falei assim, o que eu preciso fazer? Vou trabalhar, eu vou continuar fazendo, eu preciso lutar por ela. Eu tinha um processo já contra o convênio do autismo, eu falei, vou ter que mudar esse processo. Então eu virei uma constante resolução de problemas. Essa foi a verdade, né? Vai na escola, muda, daí você já tem que encarar um monte de problema. Então eu não tive tempo, sabe, Luiz, de sentar e realmente ficar triste. Eu não tive tempo de pensar. Eu não sei se isso foi bom ou ruim, né? Não tem... Foi o que foi. E eu falei, cara, eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro e vou atrás do que ela precisa. Eu falei, cara, isso é caro. Porque na minha cabeça até então, o autismo eu ia fazer terapia até determinado ponto. Depois eu ia parar. Na minha cabeça, eu tinha 22 anos. Falei, RET é pro resto da vida. Como é que eu vou fazer? Falei, eu preciso organizar essa vida aqui. E daí eu liguei pra minha mãe. E a minha pergunta foi a primeira vez que a minha mãe ficou sem resposta. Gente, minha mãe ficar sem resposta é o auge. Então eu gravei bem esse momento. Eu liguei pra ela chorando. Eu falei, mas mãe, o que vai ser de mim? Porque a Bela, é isso aí, ela não vai ter o sonho de ir pra Disney. Ela vai ter outras coisas. Mas eu conheço a vida. A vida é muito mais do que ficar dentro de uma sala entre 4 paredes fazendo terapia. Falei, o que vai ser de mim? E os meus sonhos e as minhas coisas. Ela falou assim, eu não sei. Daí na hora eu falei, se minha mãe não sabe, lascou, né? Porque mãe sem resposta. Eu respirei, ali eu me assustei, assim. Mas também foi eu tomei a decisão que eu falei pra Bela. Eu falei, não, a gente vai viver. A gente não vai sobreviver. A gente vai viver. Nem que um pouco, do jeito que der. Mas a gente vai viver. E você teve informações sobre a síndrome de Rett como? Como você foi conseguir informações sobre a Rett?
A gente saiu da médica, né? Que a médica, antes dela pedir o exame, né? A médica. Ela falou assim, eu acho que ela tem RET, né? Foi no Google. Assustador, né? Nossa. Nunca mais eu entrei no Google para saber de síndrome de Rett. Depois saiu o diagnóstico, acho que eu fui no Instagram, eu não sei, eu acho que alguém da clínica que estava em pesquisa me adicionou num grupo da Abrat. E ali, Luiz, o meu primeiro pensamento foi, estou sozinha no mundo, só a Bela tem Rett. Só a Bela. Quando eu entrei naquele grupo, eu me senti, no mundo, sabe? Tinha mais gente ali. E daí você vê, eu lembro até hoje do vídeo, uma mãe num chão de terra batido, um pedaço de pau, fazendo a menina caminhar em cima dele. Eu falei assim, cara, eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê, cara? Olha o que essa mãe tá fazendo. Chão de terra batida, criança com uma fraldinha, uma camisetinha. Pô, eu tenho tudo. Eu tenho informação, eu tenho físico, eu tenho saúde para proporcionar o que a Bela tiver de melhor, o que eu puder proporcionar. Que aquela mãe estava proporcionando o melhor que ela podia dar para a filha dela, que era um chão de terra batido, com um pauzinho de madeira e a criança passando por cima. Falei assim, eu vou reclamar do quê, cara? Eu tenho Esse bobear, ela ainda estava com um sorriso no rosto, ensinando as outras pessoas. Dando dicas, né? Dando dicas. Eu falei, cara, tá ok, vamos lá. Vamos fazer. E hoje, Milena, como é a rotina da Bela? De atleta, a gente já sabe, todos nós sabemos que elas têm rotina de atleta. A Bela tem. É muito engraçado essa questão da rotina de atleta, né? Porque chegou uma época, assim, que ainda estou nessa época, né? Que eu chego, deixo a Bela na terapia, antes eu ficava. Então agora eu deixo a Bela na terapia, saio, trabalho, faço alguma coisa para mim e volto para buscar. É aquelas 3 horas ali que eu preciso fazer coisas que eu faria em 9, eu faço em 3. Uhum. Eu estava mais tranquila, eu sentei na terapia e tinha um pai de aluno meu fazendo, o filho dele estava fazendo, que era meu aluno, e ele não sabia o que a Bela tinha, mas ele ficava lá. Daí ele falou uma coisa para mim que eu não tinha percebido. Ele falou assim, nossa, mas como ela é aguerrida, né, Milena? Ela fica até ela conseguir subir onde ela tem que subir, descer onde ela tem que subir, ela briga, e ela vai e ela volta. Eu parei, olhei, fazia tempo que eu não olhava. E eu falei, gente, esse ser humano é mais parecido comigo do que eu imaginava. E eu parei para fazer a conta, né, gente? A gente realmente não tem noção. Minha vida é dividida em ciclos olímpicos, né? A Bela tá na terapia desde os 2, 3 anos de idade. Eu falei assim, essa criança está todos os dias, 3 horas por dia, treinando, sem reclamar, sem chorar, treinando. E fica feliz quando consegue, e é determinada, sabe? Por que que eu, com todas as condições que eu tenho, não vou fazer também? Né? Então eu falei, nossa, a Bela ela é perspicaz, assim, sabe? Porque eu acho que em algum momento eu falei, a Bela tem Rett, tipo, ok, tem Rett. Vou levar na terapia e isso aí. Eu não tinha. Eu perdi o feeling ali de. Pô, ela tem uma consciência, ela tem escolhas, né? Eu fui capacitista, né? Ainda sou. Então, naquele momento ali, eu falei, caramba, minha filha é muito mais atleta que muita gente. E ela é muito determinada. E ela tá se esforçando. Aqui, ela sabe o que tá acontecendo. Sabe.
estava aqui comigo. Ela estava correndo lá pro quarto. Entendeu? Ela estava correndo lá pro quarto, né, Bela? Elas têm noção total do que está acontecendo e o esforço que elas fazem é muito grande. Eu vejo a Lulu nas atividades que ela faz e muitas das atividades que a gente tenta praticar na Luísa é muito voltada à atividade física, né? Além de outras questões pedagógicas, ela faz muita atividade física. E a gente vê como ela fica feliz quando ela supera um desafio, uma limitação que a gente achava que ela tinha, ela supera. A Luísa agora, ela criou o hábito de subir nas coisas. Volta e meia, ela ontem subiu em cima da mesa da sala, na mesa de jantar. Eu estava conversando com a Raquel de porta, ela estava em cima da mesa de jantar. Agora, como ela subiu, que a mesa é um pouco alta, e ela subiu e estava em cima da mesa. Então, ela tentou aquilo várias vezes e a gente não achou que ela iria conseguir. Mas de tanto... Por quê? Porque ela já está com o hábito de subir no cavalo, então ela hoje quer subir em tudo. E ela falou, eu vou me esforçar, uma hora eu consigo subir nessa mesa. E ela foi e subiu na mesa. E aí você vê como elas são esforçadas, né? Acho que a Nanda também tem... Fernanda tem alguns exemplos da Nanda. E a gente vai vendo no dia a dia, a gente se fechar os olhos, é o que você falou, às vezes nós mesmos somos capacitistas por não acreditarmos no potencial que nossos filhos têm. E se você parar para analisar, às vezes as pessoas de fora conseguem ter uma visão melhor dos nossos filhos que a gente. Sim, porque eu pelo menos entrei, e eu também entendo que eu entrei nesse momento assim, de produzir pela idade, por tudo, né? E eu parei de olhar as coisas da Bela com tanta profundidade, né? Eu falei, eu tenho que fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui. Eu tenho essa consciência, mas a gente cai na rotina. Não tem como cair na rotina. É levar, trazer, buscar, levar, trazer, buscar, levar, trazer, buscar, levar, trazer, buscar. Médico, remédio, ajusta, dorme, não dorme. E quando vê, eu parei esses dias, eu vou tomar uma decisão daqui a um tempo, foi porque eu estava deitada na cama e eu deitei e a Bela botou a mão no rosto, assim, em mim. Você precisa parar para ficar calma. Porque você leva, traz, busca. Eu faço exatamente o que precisa ser feito. Mas o meu tempo de qualidade com ela, a essência, eu não estou fazendo. Isso aí é importante. Porque eu sou aquela mãe, eu faço, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas eu estou esquecendo do lado ficar sem fazer nada. Assim, eu quero um dia que eu não faça nada com a Bela. Não fazer nada. Né? Umas 3 horas ali sem fazer nada. E foi ali que caiu minha ficha. Eu falei, eu estou com ela, mas eu não estou ficando com ela. Exatamente. Um exemplo, semana passada eu conheci um casal, ele tem um diagnóstico recente do filho autista. Então, ele está mudando toda a vida dele para levar o filho nas terapias todos os dias. Aí ele estava assim, com uma carinha um pouquinho chateado. Eu falei, pô, vai com calma, porque esses excessos, ele não beneficia o seu filho e prejudica mais ainda você. Você vê que a pessoa está cansada de só correr, a qualidade mesmo não tem no tratamento. Acho que um exemplo, a terapeuta da Luísa, o pedagogo, falou que assim, você tem que ter toda uma qualidade, todo um preparo para levar o seu filho numa terapia. A Luísa, quando eu boto a roupa da ecoterapia, a calça nela, a botinha, ela já sabe para onde vai. E se eu fizer isso correndo, eu não faço com qualidade. Então, ela já curte o momento, desde quando ela bota a roupa até o momento que ela faz a prática, realiza a prática. Então, se a gente não entende que a terapia ela começa dentro de casa, com calma, você indo, não você correndo, levando, toma aí, vai, faz, daqui a pouco... Não é assim. E os excessos, às vezes, bagunçam mais do que ajudam, né? Às vezes eu faço essa entrega de pijama.
Não é boa. Mas sabe, Luiz, teve uma mãe um tempo atrás que veio conversar comigo e falou, porque a Valentina tá aqui. Valentina faz isso. Eu calculei quantas horas de terapia a filha dela fazia. Falei, olha só, a sua filha está fazendo 42 horas de trabalho semanais. Ela é a pessoa que mais trabalha na tua casa. Você já parou para pensar? Eu falei, é por isso que sábado e domingo você surta. Porque a criança está acostumada a fazer tudo, todo momento. Daí ela reduziu e aumentou a quantidade de vida. Não funciona porque, assim, às vezes a gente quer fazer muitas coisas em um espaço curto de tempo e a gente não entende que isso é para a vida toda, né? Sim. Vou fazer porque eu vou resolver um problema agora. Tá certo que em determinado momento da vida você vai fazer muita coisa em um espaço curto de tempo, mas você vai ter que se organizar porque é o que você falou, a síndrome de Rett, atualmente ela não é algo temporário, ela é para a vida toda. Então você tem que se organizar para que faça algo com qualidade o tempo todo, a sua vida toda. Senão você vai se sobrecarregar durante o período, depois você não aguenta mais. Aí não adianta de nada. Sobre organizar, né? Sobre organizar. Fernanda. Como é a rotina da Milena, mãe, profissional? Eu tento de manhã, bem cedo. Então, eu procuro fazer as coisas bem cedo. Eu acordo assim, às vezes 5 horas da manhã, trabalho até as 8. É onde o horário que a Bela acorda, levo na terapia. Daí, das 9 ao meio-dia, ela está em terapia. É onde eu tento produzir mais coisas também, tá? Por quê? Que é o horário que eu funciono melhor. Por quê? Porque de tarde, eu não gosto da tarde. Eu sou preguiçosa, eu demoro, eu tô com sono, eu me irrito de tarde, é um horário que me atrapalha, eu não gosto da tarde. Então, eu deixo pouquíssimas coisas para fazer de tarde, tá? Então, às vezes eu tenho que ir lá no clube para dar o treino da tarde. É tranquilo, mas coisas mentais à tarde para mim não funcionam, tá? Então, agora, a coisa de rotina é engraçado falar, porque assim, essa semana já entrou uma rotina nova, a Bela entrou na escola, ela já não estava na escola. Então, assim, nesse momento, eu vou fazendo um malabarismo, né, entre o meu trabalho e as questões da Bela, entre o meu deslocamento. Então, eu procuro jogar tudo para de manhã, ou ela está dormindo, ou ela está na terapia, e de tarde eu preciso estar flexível, porque se acontecer algo na escola, eu consigo buscar, né? E de noite eu chego tarde, eu chego umas 8, 8h30, né? E 2 dias na semana ela está com o pai, é o dia que eu trabalho muito, são os dias que eu não fico com ela, né? As outras 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, eu dou uma reduzida. Então, eu joguei tudo para de manhã, que é o horário ou tá dormindo ou tá na terapia, e de tarde eu dou uma manejada, que é onde eu vou fazer minha unha, onde eu vou limpar a casa. Milena, né? A Milena. Daí, é o que eu faço algumas vezes, às vezes eu não faço nada, tem um monte de coisa para fazer no colo. Falo, vou tomar um café, cara, sai, não vou fazer nada, e acumula, e vira uma bagunça, e faz parte da vida. É ruim. Mas, cara, a gente não vai dar conta. Porque, pelo menos pra mim, a pior coisa assim, que me suga é a casa. Não é levar a Bela na terapia. Não é levar a Bela em médico. Não é nisso. Isso aí é ter barbada. Trabalhar tranquilo. Agora, a rotina de casa, lavar, passar, arrumar, joga lixo, desce lixo. Você chega em casa, você tem que fazer. Ninguém vai fazer por você. Por mais que você delegue. Mas tem uma diarista. Mas ela vem uma vez na semana, o resto da semana você vai fazer o quê? Né? Então, isso... Daí eu vou jogando, vou balanceando, prioridade. Tem dia que eu não faço nada, não, pessoal. Tem dia que eu... Tudo bem. Normal, né? É verdade, né? Não adianta querer falar que,
cara, vou olhar aqui, tem um tênis aqui do meu lado, porque o cachorro tava comendo. Eu tenho 3 plantas, não tem uma com uma flor, porque elas não sobrevivem. Eu não consigo. É a realidade. É uma prioridade que eu dei. Cara, eu trabalho cuidar da Bela. A casa, eu vou levando do jeito que dá, porque ela vai estar ali. Normal, normal. Aqui também é assim. A gente fala aqui, ó, aqui de frente tá tudo bonitinho, arrumado. Para trás, eu não posso nem mostrar, entendeu? Meu filho subiu aqui na sala, ele veio aqui, ele gosta de ficar brincando com as coisas, espalhou tudo. Então eu tomo sempre um cuidado para não filmar nada mais atrás. Se eu chegar a câmera para trás, já pega tudo. Eu tô com tênis mordido. Tá tudo bem. Certo. Não, é relaxar. Às vezes as pessoas se esperam, é tudo perfeitinho, tudo bonitinho. Não é a realidade de ninguém. De ninguém com filho, né? Ainda mais com filho e com rotinas que a gente tem externas. Não tem como ser tudo perfeitinho. Às vezes é importante a gente até compartilhar isso para que as pessoas fiquem mais à vontade no querer criar um cenário tudo perfeito, que não é bem assim, né? É uma rotina. malabarismo mesmo, é malabarismo. Exatamente. É o que eu falei. A Raquel, eu cheguei um pouquinho mais cedo do trabalho. A Raquel ainda estava na rua. Eu falei, ferrou, vai bagunçar tudo. Ela estava lá embaixo, a Luísa se jogando em cima de mim. O Lourenço pegou um pedaço de queijo, estava correndo pela casa, comendo queijo. Estava uma maravilha. Aí a Bela quer falar também. Mas é. Deixa eu. Eu queria, antes de passar para a próxima pergunta, a Fernanda aqui, já gravei aqui a gente, Luiz, sem reclamar. Ah, tá. Já gravei aqui, gente. Luiz, sem reclamar aqui. Ah. Tá bom, Raquel, para de falar mal de mim, Raquel. Deixa eu fazer uma pergunta. Você estava fazendo uma campanha da camisa da Bela, que eu estou vendo você até usar a camisa. Explica um pouquinho dessa campanha para gente. O que aconteceu? Eu sempre tive o desejo de vender as camisetas da Bela, né, para a gente poder divulgar a síndrome de Rett. E nunca tinha dado certo, também não tinha me empenhado. E teve um troca de medicação da Bela e ela me deu muito trabalho. Assim, no sentido, ela começou a tremer muito, caiu o cabelo e parou de andar. Uau. Assim, ela parou de andar ou andando muito pouco. E eu tenho estrutura para isso, para receber uma criança que não estava andando. E ela engordou 3 quilos em um mês. E foi no dia que eu me peguei com 2 mochilas, uma bolsa, e ela no braço, aqui, ó. E uma semana, vai ter, Bonato, vai ter a camiseta. Eu falei, cara, eu treino todo dia. Eu sou coordenada. Minhas costas, eu tenho costas fortes, meu corpo é forte. Eu tenho força a minha vida inteira. E eu tô com dor nas costas. Uma semana que eu carreguei a Bela no braço. E foi a semana que eu fiquei muito em casa. Eu não conseguia levar ela para um parque, eu não conseguia fazer nada com ela. Porque eu não tinha braço, cara, não tinha braço. Porque não é a Bela só. É uma mochila, é o deslocamento. Eu falei, cara, eu vou precisar comprar um carrinho. Você quer saber? Esse pessoal na internet faz tanta baboseira. Eu falei, vou vender a camiseta. Que eu vender, eu vou comprar um carrinho. Daí eu falei pro pessoal que já tinha feito as camisetas para mim uma vez. E eles me disseram, a gente faz. Vamos, parceiro, faça o preço de custo para você, vai lá. E daí a mãe de um aluno meu, entrou em contato comigo. Falou, Milena, eu vou te ajudar a fazer os cartezinhos que vão junto com a camiseta, bababá. E o pessoal começou a me ajudar. E eu pedi ajuda também. Coisas que eu quase não faço. Porque não dá tempo de pedir ajuda, gente. Quando você tá indo, eu já fui, já fiz, já voltei. Então eu falei, me ajuda. E essa mãe, é a Anne o nome dela, ela me deu muita energia, fisicamente
Não, mas ali no WhatsApp, vamos fazer assim, olha aqui, vê a foto. Então, a empolgação dela me regou. Falei, cara, eu vou fazer, vai dar certo. Eu vou comprar esse carrinho. Por quê? Porque eu quero andar na praia com a Bela, eu quero ir no parquinho com a Bela. Eu não tenho braço para isso, eu quero poder fazer isso com ela. E daí eu mandei para um amigo meu, o André, acho que ele até tá na live. Falei, André, a gente tá fazendo a campanha, quando tiver me ajuda. E mandei para ele olhar por cima a campanha. Ele pegou, meteu no Instagram, assim, ó, bum! Ele mandou. Falei, vou ter que mandar também. Mandei. Eu falei, gente, Deus é tão bom comigo que a gente mandou no início do mês. Vai todo mundo comprar esse negócio. Agora. É agora. Recebendo, então vamos comprar na feira. E deu certo, cara. Em 2 dias a gente já tinha o valor do carrinho. Graças a Deus. E segunda-feira a gente vai lá, vai encomendar, Foi tudo muito rápido, assim. E foi por isso. E o pessoal, menina, por que você não faz uma rifa? Eu falei, não, eu quero dar algo. Eu ganho muita coisa, eu quero dar algo. Eu quero conscientizar, eu quero estar treinando e alguém ver e perguntar. Que síndrome é essa? Por quê? Porque tem muita menina com autismo. Questiona. Daí aquele pai que viu a camiseta vai perguntar, pode ser RET? E a gente vai poder dar um diagnóstico melhor para aquela família. Então, a minha ideia realmente é conscientizar. Comprar o carrinho, Luiz, de algum jeito eu ia comprar, entendeu? Eu ia dar um jeito. Eu ia comprar. Mas, falei, cara, eu vou juntar o útil ao agradável. Né? É útil ao agradável? Acho que é. Então, eu falei, vou juntar tudo. Vou conseguir vender as camisetas e eu vou poder proporcionar o carrinho para ela. Então, foi aí que surgiu. Foi vários acontecimentos. Legal. Foi bem rápido. Você estava falando da campanha semana passada. Aí você falou, até sexta-feira eu lanço a camisa. Você lançou a semana, aí eu compartilhei hoje, aí me marcaram, falou, chegamos, batemos a meta. Eu falei, tá rápido, não deu nem tempo. Porque a gente pensou em falar alguma coisa da campanha agora, mas já foi. Mas legal. E o que é mais bacana é a sua preocupação de continuar dando mobilidade para a Bela, porque às vezes a gente, infelizmente, por uma questão de limitação, eu entendo o peso. A Luísa tem 40 quilos. Eu vou com a Luísa, de vez em quando eu tenho que carregar ela no colo, porque ela cansa, fica uma preguicinha de andar. É bravo, tem que estar com preparo físico mesmo, senão você não aguenta. Mas a preocupação que a gente tem, eu vejo a Fernanda também leva muito a Ananda para a pracinha lá em Maricá, para passear. A gente não pode perder essa possibilidade de proporcionar isso para os nossos filhos. Está ao ar livre, aproveitando as coisas por uma questão de limitação. E isso aconteceu, precisa do carrinho, a gente tem que agir de alguma maneira. É rifa, é camisa, é vender, é apoio, a gente realmente tem que correr atrás. O mais importante é a gente não deixar de proporcionar algumas atividades para os nossos filhos, senão aí que realmente a gente está falando, acabou, ficar aí no canto e deixa a vida passar. Só para eles, por nós também, né? Pô, às vezes você quer sair, vai pro shopping, daí não cabe naquele carrinho. Pô, eu gosto de shopping, a Bela gosta de shopping. Vou passear direito no shopping, então vou lá pro carrinho. Então, acho que é por nós também. Esse deslocamento, tem que ir de tal lugar, vai ir numa festa. Tem que estaciona o carro. Você tá de vestido, gente. Põe a criança no carrinho e leva a criança se ela não tá andando. Né? Então, eu olhei assim e falei, não, eu vou me perder nessa. Daqui a pouco eu tô no final de semana em casa, o dia inteiro. Eu vou surtar ela também. Falei, não, eu vou ter carrinho e a gente vai passear. Eu tenho uma imagem, sabe, Luiz, bem clara minha, assim. Que é eu, a Bela, no carrinho na praia e a Amada correndo. Eu tive isso antes de precisar do carrinho, sabe? Então eu falei, não, agora tá na hora, eu vou precisar desse carrinho em algum momento, então eu vou ter ele. E quando você estiver no Rio, traz a Bela, que a gente leva a Bela e a Luísa na praia. E a Nanda também vai junto com a gente. Vai todo mundo junto para a praia. Com certeza. Júlia, tem mais uma pergunta aí para a Milena? Tem mais uma. Milena,
é até uma coisa assim, impactante, né? Acho que para todos nós, mães, pais, cuidadores, futuro, o seu futuro da Bela. O meu futuro O que da você Bela, pensa? olha, hoje em dia, assim, eu penso em proporcionar o máximo de experiências para mim e para ela. Eu não abri mão dos meus sonhos, não abri mão, porque eu sei que se eu realizar eles, vai impactar nela. E uma coisa que eu aprendi, que o nosso propósito, às vezes, está na nossa maior dor. Né? E dói isso aqui. Não tem como a gente falar que não dói. Dói, tá? Dói, gente, dói. É, por mais que a gente fale, dói. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, no meu propósito. É ter qualidade de vida, poder proporcionar para outras mulheres também qualidade de vida. Ter uma visão bela dos pequenos momentos que a gente tem. Então, eu penso muito assim, qual é a qualidade de vida que eu quero ter? Quais são os meus sonhos? E a Bela vai estar junto nele, entende? A Bela vai estar junto neles. Se eu tiver que viajar, se eu tiver que morar em outro lugar, ela vai estar junto. Então, eu realizando os meus sonhos, eu vou estar dando uma qualidade de vida melhor para ela. E eu digo qualidade de experimentar coisas novas, sabe? É uma roda gigante, é ter tempo de... Eu vejo assim o meu futuro com ela, tá? Não, eu vejo um futuro bom. Eu vejo um bom futuro. Eu sou meio assim com a questão da medicação nova, né? Eu fiquei meio assim, porque eu acho que a gente não quer alimentar uma certa esperança, né? Depois eu vou ver, eu vou ter fé que, igual quando estava escrevendo, que não tem cura, eu falei, ainda não tem cura. Ainda não tem. Né? Ainda não tem. Então eu acredito em milagres. E por que não comer? Então eu vejo um futuro bom. Hoje eu vejo, agora, daqui a pouco ela vai dormir, daqui a pouco o pai dela vai buscar, eu vou sair para comer e pronto. Esse é o meu hoje, sabe? Eu tento fazer um hoje muito bom. É difícil, claro que é. Mas eu penso assim, cara, qual a qualidade de vida que eu quero para ela? Quais são os meus sonhos? Que a Bela, como você acha que ela está bem na escola? Como foi acolhida? Ela está gostando? Ela ficou um período fora da escola, né? Foi engraçado, né? Eu conversei com a professora, tá com ela agora, da professora, então, eu tô um pouco assustada, eu te confesso, tá bem difícil. Eu dei a caneta para Bela, ela não quis desenhar, mas ela tinha amigos, no intervalo, vão tirar ela da quadra, né? Ela só quer ficar levantando, ficar com os amigos, assim, engraçado, né? Isso debochado. Engraçado. Porque toda criança quer fazer isso. Eu falei, quem sã consciência quer sentar e estudar, cara? Assim, com 7 anos de idade. Ela quer levantar, ela quer ir lá, ela quer focar, ela quer jogar bola, ela quer fazer outras coisas. E eu falei, não, vamos fazer uma reunião com as terapeutas, né? Porque ela ficou um pouco assustada. Eu falei, não esquece. Eu falei pra ela, esquece o Google. E eu não quero que você trate a síndrome de Rett. É a Bela. Trata a Bela. Se conecta com a Bela. E se permita. No momento que você se permitir, você vai ver o ouro que você está nas mãos. Daí você vai ver o quão gratificante vai ser o seu trabalho. Mas você precisa se permitir. Eu não quero que você trate a síndrome de Rett, eu quero que você trate a minha filha, a Bela. E qualquer criança na idade dela não vai querer desenhar, não vai querer escrever. Ela vai querer ficar com os amigos, então ela é criança. Então eu vou ter que marcar uma reunião agora, levar a equipe toda lá para treinar a prof, né? Para deixar ela mais calma. Porque Isso que é bom ter uma mãe treinadora. Você já viu que ela vai treinar a professora. Eu falei, vamos levar a equipe da CEOP e vamos treinar a professora. Porque assustou a prof, ela deu uma assustada, né? Se assustou com a Bela. Mas ela falando, eu comecei a dar risada, eu falei, mas prof, quem é que fica sentado na cadeira, prestando atenção? Ninguém.
ela quer brincar, ela quer fazer coisa de criança. Daí ela, né, deu uma refletida. É assim mesmo. Em relação à questão, essa pergunta do futuro, é interessante, né? Porque às vezes a gente acha que o nosso futuro com filhos atípicos, com crianças atípicas, ele precisa ser, não tem que ser feliz, né? Algumas pessoas se anulam totalmente e não pensam na sua felicidade porque elas não se permitem. E como você falou, se eu estiver feliz, minha filha vai estar feliz. Então, você vai se preocupar com a sua felicidade para gerar felicidade para sua filha. Porque, às vezes, as pessoas se anulam. Ah, não posso mais ser feliz, eu não posso fazer isso, eu tinha um desejo, eu tinha um sonho de fazer isso, mas não faço porque não dá para fazer mais. É um pouco mais difícil de fazer algumas coisas. Você vai ter que reorganizar a sua vida. Mas você não pode deixar de buscar a sua felicidade por essa questão. Você só vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho para ser feliz. A gente não pode dizer que é fácil. Não é fácil. É um desafio a mais, mas você tem que buscar a sua felicidade de alguma forma. E não ficar se lamentando que não vai conseguir ser feliz porque mas se eu não tivesse, se eu tivesse mais tempo, se eu não tivesse que levar minha filha para terapia, não é bem assim. Porque a gente vê muitas pessoas se anulando em função disso. Aquela questão é virar adulto e entender qual que é a tua realidade, cara. A realidade é essa, virar adulto. Adulto. A tua realidade é essa. Eu também já me frustrei. A Bela antes ia nos treinos, ficava mais tempo. Esses tempos ela começou a chorar, começou a se incomodar. Eu falei, não tem mais como. Então eu me frustrei, falei, putz, né? Tal. Cara, qual é a realidade? Cresce. A tua realidade é essa. Acabou, braça e segue. Entender a tua realidade. E me moldando, igual vai adaptando, vai adaptando. Eu tive um exemplo esse final de semana. Até você conversou com a gente. A Bela gosta muito de praia. E levar a Luísa para a praia nem sempre é tão simples. Eu já tive com a Nanda, e a Nanda tem uma piscina na casa dela. A gente passou mais tempo dentro da piscina da Nanda do que conversando, porque Luiz, conta a história disso aí. Eu abri o portão, Lulu se jogou na piscina e você se jogou atrás. Ela se jogou e eu fica aí fica o tempo todo, não sai mais. Então, assim, para a gente, tudo que envolve água, se tiver uma piscina, quando me tem uma piscina, eu tenho que evitar. Eu tenho que mudar todo o meu caminho em função disso. Levar ela para a praia, a gente não vai para a praia e fica sentado na cadeira batendo papo. É aquela atividade do tempo todo. Eu fico lá, 60, levanta, abaixa, levanta. Então, a praia, para mim, é meia hora e já acabou. Porque eu não tenho mais coluna, não aguento. Porque é 40 quilos, sobe e desce, sobe e desce. E ela quer ficar no mar. Nesse final de semana, a gente falou, poxa, essa época do ano para a gente é a melhor época aqui no Rio, pelo menos para mim, para ir para a praia, porque a praia está mais vazia, está esse solzinho mais ou menos, mais gostosinho, dá para ir. E aí eu fui para a praia já com aquela ideia, poxa, eu vou lá rapidinho, meia horinha e volto. A Luísa ficou de boa, ficou 1 hora na praia, não precisei ficar no abaixa e levanta, ela ficou nadando, mergulhando lá, 1 horinha tranquilo. Eu fiquei projetando algo, e aí, para me limitar, levar ela mais vezes para a praia, em função disso, e eu vi que a realidade dela está mudando. Então, assim, ela já está querendo se acostumar mais. Então, eu já posso voltar a essa rotina de levar mais ela para a praia, que ela vai curtir mais tempo. A gente vai se moldando também, não achar, não dá, é fácil não, porque aí você tem que pensar o estacionamento, ela tem que andar até lá. Na areia, ela fica se jogando, aí de vez em quando vai ter que carregar ela no colo até sair da areia. Mas é um esforcinho extra, mas vale a pena. Deixa eu fazer essa pergunta é contigo, é clássica. Então, essa pergunta é clássica e essa pergunta a Milena também recebeu, também na caixinha de pergunta dela.
Porque, assim, a gente sempre faz essa pergunta porque muitas pessoas que acompanham a gente e que passam a acompanhar, a gente está... todos os dias a gente tem seguidores novos aqui nas redes e muitas delas passam a seguir a gente porque receberam o diagnóstico e estão totalmente perdidas com o diagnóstico. Elas não sabem para onde vão. Eu posso falar, você conseguiu superar de uma forma mais rápida, eu demorei um pouco mais de tempo, já conversei com pessoas que ficaram 30 anos não aceitando o diagnóstico, mas com dúvidas se poderiam ser felizes com esse diagnóstico. Então, eu acredito que quando a gente passa uma mensagem para a pessoa que está vendo esse nosso bate-papo aqui e elas acabaram de receber o diagnóstico, acho que é uma forma de a gente ajudar elas a superarem esse momento difícil. E o que você diria para as pessoas que estão recebendo o diagnóstico, seja ele de síndrome de Rett, autismo ou qualquer outro diagnóstico, o que você diria para essas pessoas? Luiz, eu vou falar coisas que funcionam comigo, tá? E que eu acho que a gente tem qualquer mudança na vida da gente, ainda mais que causa um estresse ou um gatilho. O que, se eu estivesse recebendo, hoje eu recebi essa pergunta também, eu falaria, o que eu diria para essa mãe, né, nessa noite. Chora hoje, tem que chorar. Chora. Bota tudo pra fora, grita, dorme se conseguir dormir. Mas no dia seguinte, acorda, toma um banho, bota uma roupa que você gosta, deixa essa criança, ou na escola, creche, ou com deixa com alguém. Vai no salão de beleza, pode parecer besteira que eu tô falando, por exemplo. Vai no salão, faz a tua unha, faz o teu cabelo, te arruma, porque a batalha, se a gente vai nessa batalha, a gente vai de salto alto. Eu, pelo menos, eu vou de salto alto, mesmo usando tênis. Porque não vai ser fácil, mas pelo menos a gente vai estar mais forte, sabe? Pelo menos a gente vai estar firme. A gente tem que estar firme do lado dela. Quando eu recebi, eu falei, quem eu quero que a Bela veja? Quem eu quero que a Bela veja? Eu quero que a Bela enxergue uma mãe bonita, arrumada, cheirosa, sabe? Que tá ali, firme. Eu não ando assim todos os dias, eu não consigo. É impossível. Ainda mais trabalhando na área de... Às vezes bota a blusa do lado do avesso, né? Bota eu acho que amanhã é feriado, eu vou botar dela. Mas, ó, isso aqui é normal. Mas, cara, faz o teu. Sabe? Te arruma pra guerra. Vai te arrumar pra guerra. E depois tu vai resolver. Mas te arruma pra guerra. Esteja preparada, blindada. Pelo menos finja que esteja. Finja. Porque, assim, não vai ser fácil. Agora, se você se entregar, não perde a tua essência, sabe? Não perde. Não perde. Faz o teu, faz coisas que você gosta, pelo menos uma coisa. E delegue, né? Deixa a criança com outra pessoa, deixa um pouquinho ela com outra pessoa. Se você me perguntar hoje, Luiz, qual é a mutação da Bela, eu não vou saber te dizer. Eu não sei. Agora eu tô começando a pesquisar mais. Porque no início eu não quis virar síndrome de Rett. Eu quis a Bela. É a Bela. Eu não vou tratar assim, eu vou tratar a Bela. Então agora que eu comecei a estudar um pouco mais sobre síndrome de Rett, porque as pessoas vêm me perguntar e eu fico assim, ó. Não sei, tem umas coisas que eu não sei. Mas eu falaria isso, vai tomar um banho, vai te arrumar e olha pro teu filho, olha pra síndrome. Olha pra Maria, olha pro João, olha pra Fernanda, olha pro seu filho. O que ele é? Quem ele é agora? Não pensa no futuro, pensa o que ele está fazendo agora. Qual é a demanda que ele precisa agora? A demanda dele agora. Sabe? Eu falaria isso. Vai se arrumar, te arruma. Então, mas você vai estar pronto. O que vier, você vai resolver. Eu falaria isso mesmo. Não é uma mensagem romântica, mas é o que me fortaleceu. Respira e vai. Mas pode parecer, às vezes, algumas pessoas falam,
romantizar a deficiência, romantizar a síndrome de Rett. Eu já ouvi isso algumas vezes. Eu não sei por que eu não vou romantizar. Eu quero romantizar. Eu estou romantizando, isso está me fazendo bem, está fazendo bem para o meu filho, para a minha família. Ah, vamos embora. Eu não quero vender imagem de pessoa sofrida, dificuldade. Não vai rolar. Eu não consigo ser assim, entendeu? A Fernanda, que participa aqui do evento no Rio de Janeiro, da Curiret, ela vê que não é assim que a gente trata, o ambiente não é esse. A gente não consegue passar a imagem de pessoas tristes, sofridas, porque a gente não é. Senão eu vou estar não sendo eu, vou estar sendo outra pessoa totalmente diferente. Então a ideia realmente é passar uma imagem diferente. É isso aí. Eu não vou botar o salto alto porque não vai ficar legal em mim. Mas, pô, dá para pentear o cabelo. Eu estava mexendo no cabelo, eu já estava até vendo assim, peraí, meu cabelo aqui está despenteado. A gente vai tentando, mas o negócio é realmente seguir, ser feliz e não ficar sofrendo, projetando o pior. Beleza, é isso, vamos embora. Claro que não é fácil no primeiro momento, pessoal. Se você estiver recebendo o diagnóstico, não fala assim, tem um monte de lunático lá falando numa live, achando que é facinho. Fácil não é, não é. Vão ter as dificuldades, os desafios, mas vamos embora, vamos seguir que tem um caminho aí bom aí para a gente percorrer, mas dá tudo certo. Não é fácil, mas as pessoas não estão sozinhas, né? Exatamente. Não é fácil. Exatamente. Tá aqui, eu não digo no mesmo barco, mas todo mundo já passou pelo primeiro dia. E é inesquecível, pelo menos para mim. Foi inesquecível. Mas passou. Ele passa. E eu sempre falo assim, eu tenho sonhos, assim, de ir na escola, de pegar caderno, de ter o que minha mãe teve comigo. Claro que eu tenho. Mas eu nunca projetei isso na Bela. Eu olho, eu tenho que olhar o que a Bela proporciona para mim, que nenhuma outra criança poderia proporcionar. Quem eu sou hoje através dela. Então, eu não tenho apresentação da escola, mas eu tenho tantas outras coisas que eu nunca teria. Então, por isso que eu criei o Instagram. Eu tenho um puxão de cabelo no meio da live, olha só. Então, por isso que eu criei o Bela Vida Rett, né? Eu falei, mas não é bela. Eu falei, pra mim é bela. Pra mim a vida é bela, então vai continuar sendo bela. E vai ter os problemas, como sempre teve. Mas a minha vida é bela, se a sua não é. Então, eu quero esse olhar, sabe? Eu quero esse olhar, eu quero que as pessoas enxerguem as crianças com qualquer síndrome, enfim. Quais são as experiências que ele me proporciona? Não é o que ele não me proporciona, quais são as experiências que ele me proporciona? Amanhã ele falou do amor, né? Eu nunca senti, se você falar assim, amor, eu não sei explicar direito o amor, né? Eu não sou aquela mãe, talvez muito carinhosa, assim, sou, mas não sou. E eu só fui descobrir que eu amava a Bela, assim, que eu senti, eu falei, caramba, eu amo muito ela. Quando eu consegui a fala dela, foi agora. Que eu olhei para trás e eu vi que todas as minhas falas, que eu falei assim, eu vou conseguir. Eu ia lá e consegui. Coisas que eu nunca consegui, às vezes, para minha própria vida. Tipo, eu vou fazer tal coisa. Para mim, às vezes, eu não fazia. Mas no momento que eu falei que era para Bela, eu acho que o amor e a intenção era tão grande, que as coisas se realizam, sabe? Eu falei assim, cara, eu amo muito ela. O meu jeito de demonstrar amor é diferente, mas eu amo muito essa criança. Eu amo demais, porque o que eu falo, eu consigo pra ela. E foi ali que eu descobri, eu falei, eu amo muito ela. É um amor, assim, que eu até assustei. Eu falei, opa, eu amo muito. Eu amo muito. Então foi assim que caiu minha ficha, assim, do quanto eu amo essa criança. Eu amo ela assim, do jeito, tudo que ela me proporciona.
esse jeitinho especial delas é difícil, né? Assim, a gente descrever, é difícil. Ontem a Lulu teve aqui ficou um pouquinho nervosa, chateada. Às vezes ela está com alguma coisa, a gente não consegue saber. Então foram quase 2 horas ela chorando, berrando horrores. Eu peguei o carro e aí fiquei rodando com ela para tentar acalmar, mas ela chorava e não parava. E me dá uma impotência de falar assim, cara, pô, eu não estou conseguindo entender o que ela quer. E ela devia estar com alguma dor, aí a gente vai, pode ser uma dor de cabeça, deu um analgésico e tal. Passou depois dessas dores, passou uns 20 minutos, ela estava rindo, sorrindo, contente, feliz. Eu falei, cara, essa é minha filha, essa aí. Ela, pô, esquece lá, as 2 horas passaram, olha só que felicidade agora. Aí você fala assim, poxa, que maneiro, né? Aí fica amarradão, aí ela volta a se jogar em cima de você, faz exatamente o que você está fazendo. Tá vendo? A Raquel vai invadir aqui a live. Invadir a live, não posso deixar de mandar um beijo para essas 2 mulheres maravilhosas. Eu estou lá embaixo com a Lulu, ouvindo, assistindo. Eu falei, nossa, vocês são demais. Viu quando eu falo que preciso ir no salão? Eu fui no salão. Eu vou amanhã. Muito bom. Um beijo, gente, no coração de vocês. Vou voltar para lá. E tirar foto. Pode deixar. Pessoal, aqui, a gente já está encerrando aqui. Eu já consumi mais de 1 hora das meninas aí, que elas têm aí os horários dela. A Milena agora vai sair para almoçar. O Vitor Miller que entrou aqui, olha só, vê se vocês conseguem me ajudar, Vitor, se estiver ainda aí. O que o Vitor entrou, não sei se ele já saiu. Eu preciso conversar com pais, tá? E pais ativos. O Vitor Miller é um pai extremamente ativo. Eu não sei se vocês conhecem. Ele é próximo de você também aí, o Miller. Se o Vitor Miller topa fazer uma live com a gente também, tá? O Vitor Miller é o que me deu a placa lá, Vitor. Tá lá a placa que ele me deu. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui. Eu não posso ver se eu consigo levantar aqui, ó. Tá vendo? A placa tá lá. E ele e a Nath aí, ó. Joinville. O Vitor é de Joinville. Vitor, vamos fazer uma live aqui. Eu quero conversar com pais, hein? Vamos participar aqui também. Milena, quero agradecer muito a você, a Bela, essa possibilidade de a gente conversar, conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Quero muito conhecer pessoalmente você, a Bela. Eu não sei como é que está a sua rotina de visita ao Rio, tá? Vai ser muito bem-vinda aqui. A gente combina uma programação bacana aqui para vocês, avisar com antecedência. A gente pega a Fernanda também, vem junto com a gente. Fernanda e a Nanda faz uma bagunça aqui legal. Alô, Vamos para a praia também. A gente combina de ir para a praia também. Isso aqui a gente organiza tudo direitinho aqui. Quero agradecer muito a sua disponibilidade de conversar com a gente, de compartilhar a sua história. Eu acredito que o que a gente faz aqui com essa live semanal, que a gente agora colocou aqui na nossa programação, toda vez que eu termino uma live, chove mensagens aqui de pessoas que querem saber mais, conhecer um pouco mais sobre o síndrome de Rett. Por incrível que pareça, o nosso maior número de seguidores aqui não são pessoas com síndrome de Rett, são pessoas com autismo ou com outras doenças raras. Então, isso é sinal que, quando a gente conta a nossa história de síndrome de Rett, a gente está inspirando outras pessoas com outras síndromes, outro tipo de deficiência, a se inspirarem na história de vocês. Então, muito obrigado mesmo aí por estar ajudando a gente nesse trabalho. Obrigada a vocês pelo convite, né? De sempre, por todo o trabalho aí e por nos inspirar também. Eu agradeço. Fernandinha, uma mensagem final para o pessoal. Você e a Nanda. Amanhã é feriado, né? Vamos respirar e ó.
passear, gente, curtir nossos filhos, nos curtir, né? É muito importante. Nada de ficar só pensando na morte da Bezerra. Não, vamos embora, vamos agir. Vamos agir porque somos desses, né? Somos pessoas felizes, mesmo tendo nossas rotinas turbulentas, nossas gangorras, nossos probleminhas, né? Acontece, todo mundo tem, quem não tem problema, né? Então, bora agir. Bora agir e ser feliz. Isso. Né, Nanda? Helena, quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Falar para também, ó, o pessoal que está aqui na live, quem não segue ainda a Bela Vida Hash, é Bela com 2 S, 2 L's, Vida Hash, não é isso? Boa noite aqui, investigação, as páginas de vocês nos ajudam demais. Alguma mensagem para o pessoal, Milena, que você quer deixar, afinal? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se cuidar. Eu não vejo que ninguém tem um problema maior que o outro, de cada um tem os seus problemas, tem as suas demandas, né? E não vai ser fácil, mas pode ser muito prazeroso. E eu sou uma pessoa que aprendi a enxergar o lado bom do lado belo, e eu desejo realmente para todo mundo que está vendo essa live aí, que um dia ruim sempre vai ter alguma coisa boa, e se apega nessa coisa boa, porque ela vai te sustentar. E sempre tem algo bom, sempre vai ter algo bom. É sempre o que, não é o que acontece com você, é como você reage com o que acontece com você. Acho que é isso que está dentro do teu controle. Então é sempre procurar reagir da melhor maneira possível. Aproveitando essa fala da Milena, aqui tem um escritor que eu gosto de ler muito, e ele tem uma frase bem bacana aqui: toda adversidade vem com a semente de um benefício muito maior. Então, pessoal, se a gente está vivendo uma adversidade, tenha certeza que algo muito maior e melhor vai virar. Tá? Então, não fique sofrendo com as dificuldades. Tenha certeza que vai vir coisas boas por aí. Tá? Um beijão a todos, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Até a próxima quarta-feira com mais uma live. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom feriado. Tá.